Olha, eu falei agora há pouco, e há algum tempo eu já estou querendo trazer aqui nos estúdios do SBT ao vivo a vereadora Miriam Pinheiro, do PHS, e ela já está aqui. Bom dia, Miriam, tudo bem? Bom dia, Luque, bom dia, telespectador dessa grande empresa, tá? Agradeço assim, o convite, Luque, tá? Sim, eu que agradeço a senhora. Convidado. A vereadora Miriam é vereadora na cidade de Várzea Grande, a segunda maior cidade do estado de Mato Grosso. E nós estamos, vereadora, assim, acompanhando as notícias do parlamento, tanto de Várzea Grande como de Cuiabá. Enfim, o programa já tem esse nome aqui, não é à toa, comunidade. E nos últimos dias eu vi uma luta que a senhora tem feito, uma bandeira que a senhora levantou a respeito do transporte público. E recentemente agora o prefeito da cidade deu uma redução, foi ontem, né, que passou a valer? Foi ontem que começou a valer o valor da tarifa reduzida, né? Reduzida. Reduzida. Né? Vereadora, como é que foi aquele pensamento do projeto da senhora, que a senhora levou para a Câmara, teve uma audiência pública, teve movimento e não passou? O que foi? O que aconteceu? Luque, começou desde a nossa campanha, né? Durante a campanha do ano passado, a gente começou, né, com a comunidade clamando realmente, né, que o transporte coletivo não era de boa qualidade, né? E aí a gente começou a ter essas ideias, né, de fazer essa luta, de começar essa luta nossa, né? Porque a população realmente não merece, né, o transporte hoje que aparece lá na nossa Várzea Grande. Então, o nosso projeto começou desde janeiro, quando eu tomei posse, né? Certo. A gente colocou esse projeto em votação e, infelizmente, o projeto não passou a volta dos cobradores, né? Nós levamos em audiência pública, discutimos toda a problemática, né? Mas aí os vereadores entenderam que não foi bem dessa forma, né? Então, nossa luta, graças a Deus, agora o prefeito encampou, né? Juntamente com a minha pessoa lá. Então, a gente agora está com essa tarifa reduzida graças a essa nossa luta. Eu sei que a nossa luta foi muito boa e o povo está realmente na rua manifestando, né? Então a gente está muito contente agora por tudo que está acontecendo. Eu trouxe a senhora aqui nos estúdios para falar com a cidade também pelo seguinte, porque antes dessa manifestação a senhora já tinha e já estava com essa ideia acontecendo nos bairros, não é? Da melhoria no transporte público. A questão do cobrador e motorista. Lá não tem cobrador? Tem cobrador? Não, tinha. Até mês de julho do ano passado tinha a presença do cobrador, né? Depois de julho para cá, retiraram o cobrador, né? E ficou só o motorista fazendo essa dupla, muitas vezes até tripla função, né? E aí nós sentimos, através, como eu já disse, dessa audiência pública, nós fomos às ruas, frequentamos os ônibus, né? Durante 2 semanas, filmamos, né? E vimos realmente que a falta do cobrador era essencial. O cobrador hoje, para nós, não é só o problema de ele receber a tarifa, mas um problema social mesmo, porque quando o usuário entra, aquele usuário mais dependente, né, o usuário que é o idoso, né, o deficiente físico, ele entra, ele fica totalmente descoberto dentro do ônibus, né, correndo sério risco. Então, assim, a gente sentiu a necessidade e o povo clamou mesmo, né, clamou pela falta, né, do cobrador. Ele quer realmente a presença do cobrador. A senhora falou em tripla função, que até a tripla função, qual que seria a terceira? A terceira seria ele repega o dinheiro, faça o troco, né? E além dele fazer essa tarifa, esse recebimento do dinheiro, ele tem que fazer o papel que o transporte, né, o cobrador faz. Que seria auxiliar. A senhora falando aquilo lá, né? Lotação, muita gente, não é? Muita gente, né? Só. Aí o que acontece, né? O motorista ele tem que fazer, além de receber esse dinheiro, né, na hora que ele entra, ou o cartão, o dinheiro, seja qual for o momento de pagamento, ele tem que descer, tá, e fazer todinho o trabalho que o cobrador faria. Seria auxiliar o cadeirante, auxiliar o idoso, né, e prestar atenção na direção. Olha lá, uma pessoa com deficiência, a senhora falou, isso, né? Apareceu. E aí ele tem que fazer todo esse trabalho. Todo esse trabalho. Então, como eu disse, são várias funções, né? Acho que até muito mais, né? Porque ele tem que prestar atenção principalmente no que está, né, acontecendo ali na direção. Por que os vereadores de Várzea Grande não aprovaram esse projeto da senhora? Olha, eles entenderam, Luque, tá, que não era uma necessidade real, tá, né, do usuário. E aí a gente mostra através dessas imagens todinha que não é bem assim, né? Certo. Que realmente o cobrador faz falta, né? E através dessa nossa busca, dessa nossa luta, né? A gente mostrou nessa audiência pública, né? Infelizmente, os vereadores entenderam que não era e votaram contra. Eu tenho certeza que o doutor Wallace, o nosso prefeito, ele iria se sensibilizar, iria votar, né? Iria a favor, né? Mas
agora estamos aguardando uma decisão. O bom é que o povo sabe que a senhora levantou a bandeira, né? Com certeza. E atrás dessa minha luta vieram outras lutas, né? Hoje, por exemplo, a tarifa está reduzida, né? Está reduzida, reduziu, né? Mas a gente acredita que precisa de reduzir mais, né? 2,70 realmente foi uma luta que o nosso prefeito conseguiu, né? Não foi fácil, tenho certeza, mas que precisa abaixar mais. Pela qualidade que nós temos hoje no transporte, vamos dizer assim, um português claro, deveria ser 0, porque a qualidade é péssima, né? Não temos a quantidade suficiente de ônibus, não temos a quantidade suficiente de ônibus, né, para transportar toda a população, que a população hoje de Várzea Grande cresceu muito, né? Sim. E a maioria das pessoas hoje usa, né, 90% da população usa o transporte público. Vereadora, por que em Várzea Grande só tem uma empresa? Pois é, uma outra questão, né? E a gente não vai escalar enquanto a gente não resolver esse problema. O programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, eu estou passando ali, esses dias eu tive que ir no Trevo do Lagarto, muitas casas sendo construídas naquela região, e não só em Cuiabá, como Várzea Grande também, mas estamos conversando com a vereadora de Várzea Grande. E esses ônibus já atendem essas pessoas, vereadora, nesses bairros? Infelizmente não. O que está acontecendo hoje, Luque, lá? O que está acontecendo? Eles simplesmente deslocam os ônibus de bairros já antigos para colocar nesses residenciais novos. Então, o que está acontecendo? A hora que ele passa nos residenciais novos, ele volta com o ônibus lotado e não para nos bairros antigos. Então, quem está sofrendo hoje é a população que já morava nos bairros mais antigos, né? Então, ele pega o pessoal todinho dos residenciais novos, né, e chega no terminal lotado. E não tem... cadê aquela imagem, Moab? Eu tenho uma imagem que eu pedi para separar, que não tem ar-condicionado em parte desses ônibus ou todos. O que eu sei é que quando nós chegamos para fazer umas filmagens, umas gravações, não aparece ônibus com ar-condicionado. Tem na tela, deixa eu ver, olha lá, ó, o ônibus aberto, as janelas abertas. Não tem ar-condicionado. A população já está o quê? Mais de 400 mil habitantes, acredito, na Várzea Grande? Nessa média. E aí aqueles bairros distantes, as pessoas têm dificuldade no 2,70 hoje. Usa-se o cartão, a moeda oficial do Brasil é o real, a Constituição fala que não pode mudar o valor da moeda, aí falam que é para evitar assaltos, mas o povo fica preso naquela condição, não se tem qualidade alguma. E, vereadora, o que a senhora pretende fazer nesse movimento que o Brasil está se acordando? Porque lá parece que o negócio é muito sério. Quando fala-se empresa de ônibus, quem administra a empresa é um, mas o dono parece que é outra pessoa, e parece que tem grandes cabeças pensantes aí por trás disso. A senhora se sente confortável quando a senhora vai em defesa do povo contra esse império que tem lá? Olha, Luque, a situação é muito grave, né? Porque esse monopólio já vem de muitos anos, né? E aí a gente agora, com essa luta, nós já entramos agora no Ministério Público solicitando dele um parecer em relação a esse monopólio, né? O que a gente quer é que a empresa pode continuar, mas o que a gente quer é que tenha outras alternativas de transporte também lá dentro, né? Sim. E que essa empresa também se sensibilize com tudo que a gente está fazendo e que melhore a frota dela. O que nós não podemos é deixar a população hoje, né, submissa a uma empresa só, né? Então, a gente não pode deixar que a população sofra por um problema de empresários, né, que estão pensando só nele. A quantidade de ônibus hoje é inadequada para a quantidade de habitantes que tem. A qualidade, muito menos. Você vê hoje ônibus com pneu careca. Se você perceber, os usuários aí que vê o pneu careca de ônibus, né? O motorista falando, atendendo. Então, por que o Detran não vê por esse lado que a gente não pode falar no telefone, dirigir o carro com o celular? E ele pode passar troco, descer, entendeu? Pode colocar toda uma população que está ali dentro, 70, 60 pessoas em risco, tá? Por um problema financeiro, porque o que a gente sabe é que a empresa está visando só o lado dele, não está olhando para o lado da população. Vereadora, eu quero agradecer aqui a presença da senhora nos nossos estúdios. Muito obrigado, senhora, por ter vindo aqui hoje. E olha, nós vamos pedir que a senhora venha em outros momentos, porque queremos acompanhar esse processo. O SBT está com as portas abertas para os vereadores lá, mas para falar com o seu presidente, vereador, é a coisa mais difícil do mundo. Eu não sei se ele tem assessor, assessoria não deixa, não permite, uma coisa assim.
A gente ligou, a senhora prontamente já se colocou à disposição, tinha compromisso, desmarcou o compromisso para poder vir falar. Não é com o Luque Marlon, é com o povo da sua cidade. Muito obrigado, senhora. Olha, Luque, eu que agradeço de novo vocês aqui, tá? Por terem feito esse convite, né? E quero agradecer também a população de toda a região de São Mateus. Estou trabalhando, tá? E sei também que hoje ainda a gente tem poucas coisas para fazer lá, mas eu sei que para o futuro, né, a gente tem muitos projetos, né, o asfalto vai chegar, o doutor Wallace está muito empenhado, né, ele como prefeito pegou a cidade, como nós já falamos, né, depredada, né, e eu tenho certeza que ele, junto com a vereadora Miriam aqui, a gente vai continuar fazendo um trabalho e fazer uma região de São Mateus e toda aquela nossa região, lá Eldorado, Parque Sabiá, modelo. Sei que nosso bairro vai melhorar. Espero que a comunidade realmente dê um pouquinho mais de credibilidade para a gente e aguarde, que tenho certeza que até o final dessa nossa gestão, São Mateus e toda a região vai ser diferente.